Boa noite, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus esteja no coração de cada um. Muito feliz de ver, vou considerar a igreja cheia, né? Plena segunda-feira, o segundo dia do nosso evangelismo, da colheita. Que Deus abençoe a cada um e aqueles também que nos estão nos assistindo também. Que Deus esteja com vocês aí de casa. Tem aí até sábado para estar vindo aí, se possível, presencialmente, para participar conosco aqui. Eu garanto e tenho certeza que vai ser uma bênção para todos. Vamos iniciar agora o segundo dia com mentira tem pernas curtas. Vamos conversar essa noite sobre a mentira, sobre o que originou a mentira, da onde veio a mentira, o porquê a mentira e suas consequências. Mentira é a afirmação de algo que se sabe ou suspeita ser falso, não contar a verdade ou negar o conhecimento sobre alguma coisa que é verdadeira. A mentira é ato de mentir, enganar, iludir. A mentira destrói o relacionamento e a confiança e nos afasta completamente dos caminhos de Deus. Então, a gente já viu que o negócio aí não é bom. Ah, tá. Obrigado. Obrigado, Marcos. Certo. Então vamos lá. Deus planejou um mundo de paz, viu Deus tudo quanto fizer e eis que era muito bom. Em Gênesis 1:31. Então Deus foi lá e construiu, fez lá o planeta Terra, tudo com as suas conformidades, da melhor forma possível. Tudo bom e perfeito. Então, se tudo bom e perfeito, né? Por que a gente vive o que vivemos hoje ou o que vamos viver daqui para frente? Como explicar fome, morte, violência e tragédias? Tudo isso que vem acontecendo. Como a gente pode explicar isso? O que originou? Será que poderia ser diferente? Quem é o causador de tudo isso e qual é a origem do mal? Deus criou um anjo perfeito dotado de livre-arbítrio. Então a gente sabe que livre-arbítrio é o quê? Eu te dou a condição de você fazer aquilo que você quiser. Faço bem ou faço mal. Eu não controlo você. Você não é um robô. Então, se você quiser fazer o bem, vai ter as suas consequências. Se você quiser fazer o mal, também. Do outro lado, né? Vamos aguentar e arcar com as nossas próprias consequências. Tu eras querubim de guarda, ungido perfeito, eras nos teus caminhos desde o dia em que fosses criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrempestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então, Lúcifer foi um anjo, vamos se falar lado direito de Deus, né? O melhor anjo que tinha. E o que causou? Ele queria o quê? Soberania. Ele queria ser melhor que Deus, mais que Deus. Isso a gente já consegue ter uma ideia que já foi ajudando a ver todos esses problemas, todas as mentiras, né? Que ocasionou isso. Porque ninguém é melhor que Deus. Deus criou, não há ninguém melhor que Deus que possa ser. Se a gente tentar, a gente vai se dar mal, como aconteceu. O único problema é que é o quê? Vou falar um pouquinho mais para frente, mas ele poderia até se arrepender disso tudo, mas ele quis adiante como ele está indo até hoje, até o final da vida dele. E, infelizmente, o maior alvo, objetivo dele é levar pessoas com ele, né, para o inferno, porque ele sabe, a gente sabe que o único ser que não tem salvação é Lúcifer. Então, ele quer fazer o time dele. Como caísses do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosses lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas. De Deus exaltarei o meu trono, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Está lá em Isaías 14, 12 ao 14. É uma comparação, seria a mesma coisa que um diretor de empresa falar, putz, eu vou ser mais que o fundador dessa empresa aí.
eu vou ser melhor que ele, eu vou fazer de tudo para derrubar ele e ser mais que ele. É uma semelhança, não pode, como? Você tem até onde você vai, você não pode passar isso. Isso daí é hierarquia. Então foi mais ou menos o que aconteceu com ele, ele queria ser melhor, ele queria ser visto. E infelizmente, tudo isso que a gente vê, essa maldade toda, poderia ser tudo diferente. Isso aconteceu com Lúcifer, que veio para Adão e Eva e trouxe a terra. Então, aí temos 3 processos, né, que ocasionou tudo isso daí. A quem Satanás arrastou em sua rebelião contra Deus. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, 7 ao 9. Então, ele arrastou aí uma grande parte dos anjos com ele, através da mentira, do engano, né, de falar, ó, vai dar tudo certo. Hoje ele faz a mesma coisa, ó, Jesus não vai voltar, vamos curtir a vida, vamos fazer o que tem para fazer, porque isso é melhor. É uma verdade que ele impõe no coração das pessoas que não existe. E as pessoas muitas vezes se iludem com isso. E infelizmente tem pessoas que estão na igreja, acaba se deixando por isso, né? Principalmente os jovens, né? Que acaba falando, a igreja não tem isso, mas lá no mundo eu vivo, eu fui do mundo, eu sei como que é você curtir uma balada. É uma ilusão, mas enche o teu coração e te engana. E hoje quando eu vejo assim, eu olho, dá vontade, às vezes eu converso, ou dá vontade de você falar mais, mas você vê as pessoas perdidas, cega, com a bebida, com a desgraça, com as drogas. E tem gente que fala, eu sei que eu vou morrer com isso, eu vou morrer feliz. Mas eu vou morrer feliz. Isso tudo por causa de quê, pessoal? Mentira. Tudo o que Satanás implantou e implanta. Então a gente acaba ficando aí decepcionado, né, com tudo isso. Satanás é mencionado 55 vezes no Apocalipse. Quais são alguns dos nomes que identificam ele? Então, na Bíblia, por inteiro, ó, dragão, vamos encontrar como serpente, diabo, Satanás e acusador. Aqueles que já conhecem já sabem, mas aqueles que não têm entendimento, então esses nomes todos são mencionados. Então, tudo é voltado a Satanás. Vou pedir para abrir a Bíblia agora em Apocalipse 12, 7 ao 10. Alguém que quiser ler, por favor, fique à vontade. Isso, por favor. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e de noite, os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Amém. Então, não tem condição de ter uma pessoa desse jeito assim, né? Então, ele foi atirado por terra, foi expulso. E ó, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, volto a falar. Ele vem trabalhando na cabeça das pessoas para acusar em que Deus não existe e que Deus não é verdade. Contra Deus, né? E o pior disso tudo é que, às vezes, a gente vê que, né?
as pessoas acabam sendo enganadas da própria, né? Você vê pastores, né? Que tem um conhecimento da palavra, que prega, que trabalha, e às vezes cai, volta. Acontece cada coisa que a gente vê que a gente fala, como que ele consegue iludir, como você trabalhar na cabeça das pessoas. Somente uma comunhão com Cristo, somente, como o pastor mencionou sábado, a leitura da Bíblia diária. Eu estou fazendo isso aí no despertador, né? Eu já fazia, mas confesso que não estava gratuitamente, né? Todos os dias, mas agora eu estou focando para não dormir sem ler a Bíblia. E está sendo muito bom. Porque se a gente não ler a Bíblia, não orar, a nossa vida, a nossa igreja, os nossos irmãos, o trabalho não vai ser feito. E a gente vai ficar nessa vida. A gente não quer um ano igual o mesmo, a gente quer um ano diferente, a gente quer a igreja cheia, pessoas sendo salva. Que Deus trabalhar nas nossas vidas para que a gente consiga levar esse evangelho, né? Então, somente isso, uma comunhão, um contato mais forte com a palavra e com o nosso Deus, para que a gente não seja igual às pessoas que estão indo, ou que a gente entenda Deus como oposto. O conflito alcança a terra. Então, houve no céu, né? Sabemos aí que Adão e Eva também, né? Teve um paralelo aí. Não foi através da mentira, mas acabou caindo. E agora alcança-nos na terra aqui. Então, vamos entender um pouco. Usando a serpente como instrumento, que estratégia Satanás utilizou para envolver o ser humano no grande conflito. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente. Segundo Coríntios 11:3. O que aconteceu, né? Acabando trazendo do anjo, do Lúcifer, agora para Adão e Eva. Era tudo perfeito e Deus falou, não ande sozinho, Ele deu as condições, né? Ele deu um procedimento para que seja feito. E se você não fizer, você vai se ferrar. E o que Eva fez? Se distanciou um pouco do seu marido. E com isso, o diabo usou a serpente para iludir e enganar. Às vezes eu mesmo culpava muito. Falei, nossa, não é possível que Eva tenha que ir para o céu. Não pode ir para o céu. Como pode? O contato que tinha, a vida que tinha, cair nessa. Mas não é bem assim. Se a gente se pôr no lugar deles, talvez, como acontece, pode ser que teria sido pior ou igual. A gente não pode nunca culpar. Simplesmente uma obediência. Se Deus falou, não faça, não faça. Leia, leia. É isso, é isso. A gente tem que ouvir. Porque senão a gente acaba caindo sem perceber. Talvez ela fez isso sem perceber. Foi lá, quando foi ver, a serpente já tinha iludido sua cabeça, trabalhado na sua cabeça. E quando foi ver, Adão já entrou no meio. E aí já é tarde demais. Houve o pecado. E os nossos pais, né? Trouxeram para nós. Infelizmente. Por usurpação, Satanás se tornou o príncipe deste mundo. Ó, acabou sendo príncipe, hein? Por favor, alguém em João 14:30. Já pode separar aí, por gentileza. E os seres humanos, ao pecarem, chegaram a ser seus cativos para a morte. Se não fosse a morte de Jesus Cristo na cruz, morte eterna. Então só havia uma condição. Jesus estendeu o seu sangue, que não havia pecado e puro, para nos salvar. E foi isso que ele fez. Um amor imenso, imensurável, que nunca há de ter. E graças ao nosso bom Pai, ele nos salvou dessa morte eterna. Mas Cristo põe ao alcance de seus filhos armas para vencer os enganos satânicos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Qual é essa verdade, igreja? Qual é essa verdade que libertará o povo de Deus? Palavra de Deus, Jesus. Então, se a gente seguir o que está escrito na Bíblia, se a gente estudar o que está na Bíblia, se a gente pregar o que está na Bíblia, essa é a verdade, que Satanás não tem posse alguma. Então, João 14:30. Alguém pode ler, por favor? Fazer vocês participarem um pouco aí. Se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. 14:30, né? Romanos 6:16, para implementar aqui a segunda coluna, por favor.
ou da obediência para a justiça. João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Então essa é a verdade que nos liberta dos enganos satânicos. Vou flegar bastante isso para que fica na nossa cabeça sobre engano e sobre o que pode nos ajudar sobre esse engano. Volto a repetir. Se pastores que são ungidos por Deus caem nas mentiras satânicas, será que a gente também não pode cair? Então, a gente não tem mérito nenhum, a gente não é melhor que ninguém. Somente Jesus Cristo e seus princípios em nossos corações para vencermos todo o mal. Amém? Como sabemos que a batalha contra o mal e seu originador não está perdida? Como vamos saber sobre isso? Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João 3:8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde os princípios. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Então, aquele que permanece na mentira, nos enganos, permanece ao lado do pai das mentiras. Revelada a estratégia de Satanás. Então, com isso tudo, ele planejou algumas coisas para fortalecer o seu grupo de soldados para trazer até aqui e para conseguir, segundo ele, derrotar Jesus. Então, vamos entender um pouquinho. Quais são os dois enganos mais sutis de Satanás, dos quais devemos acautelar-nos? E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transformem em ministros de justiça, e a fim deles será conforme as suas obras. 2 Coríntios 11:14 e 15. Então, ele conseguiu, uma boa parte aí, transformar o quê? Anjo de luz, perfeitas condições em anjos maus. Ele conseguiu enganar, para que isso, consequentemente, enganasse as pessoas, através de anjos maus. Satanás pode fazer realmente milagres ou só aparenta o que faz? O que vocês acham, igreja? Será que ele pode fazer como Jesus fez, como os seus discípulos e profetas faziam naqueles tempos? Pode, né? Engano isso, não é? Procede da mentira? Pessoas acreditam ou não acreditam? São espíritos de demônios, operadores de sinais. Por favor, Apocalipse 16, 13 e 14. Quem achou pode ler. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios operadores de sinais. E se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, obrigado, irmão. Então vi sair da boca do dragão, besta, falsos profetas, de 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. E segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios da mentira. Segundo Tessalonicenses 2:9. Veja, vocês já depararam quando você mente? Qual é a primeira coisa quando você faz uma mentirinha, ou uma mentira bem pesada mesmo, que possa ter uma consequência? O que vem na sua cabeça? Fala, nossa, eu posso prejudicar alguém, a pessoa pode não confiar em mim. Tem vários meios, né? E a consciência, na hora de você for dormir também, vai falar, nossa, como que fica a minha consciência diante da mentira? E você, consciência pesada, né, Paulo? E você vê que, tipo, ele não está nem aí, meu. O objetivo dele, a artimanha dele, a astúcia dele é fazer isso dia e de noite.
Satanás tem obtido êxito ao tratar de enganar por meio de seus milagres, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quem que são os próprios eleitos? Nós. Somos enganados? Ou podemos ser enganados? Mais uma vez, a Bíblia fala em Mateus 24 e 24. Em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhe direi, nunca vos conheci. Mateus 7, 21 a 23. Contra quem Satanás está especialmente enfurecido nesses últimos tempos? Antes de ler, quem que é então nos últimos tempos? A gente sabe que é antes da volta de Jesus. Quem que irrita, Paulo? Igreja de Deus? É aquele que dá um ano bíblico? É aquele que faz uma semana especial? É aquele que batiza? Aquele que vai fazer uma visita, levar comida? Estudo bíblico, pequeno grupo? São esses aí? Esse é o foco, não é quem está perdido, né? Quem está perdido, ele não se preocupa. Está contra ele. É por isso que acontece, né, Paulo, quando na quarta-feira você pediu o pedido de oração, eu acredito que não você, mas muitas pessoas, a gente tem os nossos problemas. Quanto mais a gente vem trabalhando para Deus, querendo fazer o melhor para Ele, mas a gente tem mais enfurecido. Ele vai dando um problema para você, seja financeiro, seja de trabalho, seja uma comunhão familiar, de algum jeito. Para quê? Para tentar fazer com que você desista. Para você falar, não, eu não vou. Eu pensei nisso, falei, não vou, eu não aguento mais. Só vai acontecendo coisa ruim, eu não aguento. Vou me entregar. Só que aí vem o anjo bom, vem Jesus e fala, meu filho, eu estou contigo, meu filho. Nas suas provações, os seus problemas, eu estou contigo, vai adiante. Continue, porque eu estou contigo. Mas assim, atenta-se, porque Satanás está de olho em você e em mim. Principalmente aqueles que estão voltando, né? Aqueles que estavam no mundo e estão começando a voltar para a igreja, né? Um recém-batismo. Esse daí, então, só o trabalho das orações e o trabalho de Deus. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os que guardam os mandamentos de Deus. Amém? Está em Apocalipse 12, 17. Cristo derrotou o inimigo na batalha no céu. O derrotou diante das tentações e no Calvário. Ele derrotará de uma vez por todas no fim dos tempos. Então, a gente vê que Cristo derrotou quantas vezes foi Satanás, seja ele morto, humilhado, foi derrotado Satanás. E no final, no último dia de sua vinda, vai ser a gloriosa chegada de Deus e o final de todo o mal. Satanás vai ser derrotado, não vai mais existir dor, tristeza, só vai prevalecer o amor. A gente está batalhando para isso. Quem não quer viver um mundo melhor? Quem não quer que essas coisas que estão acontecendo aí seja melhorada? Para isso, temos que trabalhar, temos que seguir, temos que ir adiante. De acordo com a revelação do Apocalipse, como os seres humanos podem vencer Satanás. Ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Apocalipse 12 e 11. O sangue do Cordeiro representa morte na cruz. Se não fosse isso, se não fosse esse amor intenso, não tínhamos mais chance. Meus irmãos, eu gostaria de mencionar para vocês 2 tipos de mentira que houve na Bíblia. Uma com arrependimento e uma sem arrependimento. É só um exemplo, porque teve outras também, né? Mentira sem arrependimento. Abram a Bíblia em 2 Reis 5, 21 ao 22. Correu atrás de Naamã e mentiu dizendo de que Eliseu recebera visitas e que por isso precisava de uma ajuda para cortesia com os hóspedes. Pegou o que quis, voltou e escondeu. Deus entrou na presença de Eliseu como se nada tivesse acontecido. Quem achou pode ler.
Segundo Reis 5, 21 ao 22. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Marcos, 25 e 27 também, por favor. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe: Eliseu, de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Obrigado. Então, se talvez, quando ele tivesse cometido o erro de aceitar as pratas, onde Eliseu falou: quando tiveres uma obra, quando fizeres um trabalho para Deus, não é você que faz, é o próprio Deus, somos condutores. Talvez se ele chegasse e assumisse, quando chegou para Eliseu, falou só: eu errei, aconteceu isso, mas aí foi simultaneamente um erro pós-erro. Qual foi a consequência de Geazi? Era uma mão direita de Eliseu, era para ser um baita de um profeta, levou a lepra para o resto da vida. Por causa do quê? Uma mentira em cima de mentira. E quando não há arrependimento, não há perdão dos pecados. Agora vamos falar de mentira com arrependimento. Jacó. Gênesis 27, do 18 ao 19. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem tu és, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou eu, Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Obrigado. Ele mentiu, pessoal. Mentiu também. Para pedir uma bênção, né? Para pegar o lugar de Esaú. Uma bênção, um tipo de mentira, né? Se arrependeu? Se arrependeu. Teve suas consequências? Teve suas consequências. Assim como, né, o rei Davi teve lá também, mentiu, enganou e teve suas consequências, mas se arrependeu. Então, quando arrependimento é diferente. Você consegue mudar um pouco a história. Então, assim, se você mente, há tempo para você se arrepender. Se colocar de joelho e falar: Senhor, eu menti. Por mais que ninguém saiba sobre essa mentira. E que ela também não possa ocasionar nenhum mal. Mas vai no quarto, se arrepende. Confesse a Deus o seu tipo de pecado, o seu tipo de mentira. Reconhece e entrega por perdão a Deus. Isso há arrependimento. Ele vai te perdoar. Porque nós somos pecadores e, infelizmente, a gente é de um mundo de pecado, de coisas ruins. Mas temos um Deus que está pronto a perdoar. Imagine se Deus falasse assim: você mentiu, então você reconhece para mim e para a pessoa. Você vai ter que ir lá para a pessoa e falar para a pessoa que você tinha mentido ou enganado ela. Não pede isso. Mas que você pelo menos se entregue para Ele de corpo e alma. Para finalizarmos então, minha decisão. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5 e 4. O inimigo apresentado no Apocalipse já tem sua derrota decretada. Ainda que você esteja cansado de tanto lutar, não desista. Confie no Senhor e se apegue à vitória que Ele concede a cada um de nós neste momento. Meus irmãos, para encerrar então, que possamos orar bastante ao nosso Pai, nosso eterno Deus, para que não haja mentira, para que Ele transforme verdadeiramente os nossos corações
de tudo aquilo que tenta nos afastar de Deus. Como vimos aqui, ele está perdido, mas nós não. Nós temos chance, nos nossos erros, de termos a salvação com o nosso Pai. E eu creio que todos que estão aqui querem ir para o céu. Amém por isso? Então vamos agora finalizar com um louvor que a Andresa vai cantar. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa, Ele compreende. Nunca vi um amor tão grande assim. De você, Ele se importa com você,
desiste, não desiste, Ele não desiste. Amém. Ele não desiste. O acesso de Satanás ao céu foi revogado, mas até que chegue ao tempo em que Deus o amarrará por 1000 anos, seu espírito vagará por esta terra. Seu objetivo é derrubar o maior número possível de filhos de Deus. Uma das maneiras pelas quais ele faz isso é sussurrando acusações em seu ouvido, acusações sobre tentações nas quais você não obteve a vitória. O pecado que está em sua natureza é o chamado defeito em sua personalidade. Essas são as mentiras que Satanás nos conta. Ele é um mentiroso muito astuto, porque muitas vezes mistura um pouco de verdade com a mentira para enganar eu e você. Vamos ficar de pé e fazer uma oração? Eterno Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, porque estamos com saúde e estamos na Tua casa de oração, para ouvir um pouco mais das Tuas palavras. Agradeço por todos aqui, Senhor. Abençoe, Senhor, a cada um. Esteja com os que não puderem estar, que possa estar amanhã, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado, Senhor. Mas que eles venham para ver e sentir as bênçãos que o Senhor tem para cada um. Que Satanás, Senhor, não tenha posse de nossas vidas. E que saímos daqui com a certeza de que ele já está derrotado. E nós vamos vencer em Cristo Jesus todas as mentiras e tentações. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos abençoe ao sairmos da Tua igreja. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus suplico, Pai amado. Amém. Amanhã, ele continua à frente de tudo, com o nosso irmão Sérgio Bustamante. Você aqui às 20 horas. Os que estão em casa, venham, que vai ser uma bênção. Deus abençoe a cada um. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei.